O que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu poderia também perguntar, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Esse é o tema do que eu quero refletir com você nesta noite. Você já passou por momentos de dificuldade que você disse assim, eu não sei o que fazer? Você já usou aquela expressão, eu estou como que num beco sem saída? Ou você já usou aquela expressão de que estou num mato sem cachorro? Ou então eu estou desesperado com uma determinada circunstância que eu estou passando no meu coração? Você já passou por momentos que você não sabia o que fazer? Então é sobre esses momentos que eu quero falar com você nesse momento aqui. Esses momentos que a gente vive, que a gente não tem resposta. Esses momentos que as perguntas, elas se agigantam. Esses momentos que a interrogação, ela faz parte do nosso dicionário mais do que nunca. Portanto, eu te pergunto, o que você faz quando você não sabe o que fazer? Eu quero convidar você nesse momento a entender e a perceber que a Bíblia nos ensina sobre o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Talvez você está se sentindo hoje como que uma pessoa encarcerada, como que num beco sem saída, como que numa situação que é impossível para os homens, ou até pedindo para Deus para abrir um caminho para você. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está registrado, e se você puder, acompanhe com a sua Bíblia onde quer que você esteja agora. O texto é de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Repetindo para você, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, é a base que nós vamos encontrar nesse momento para essa resposta tão importante que nós precisamos estar na palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem uma outra versão que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. De acordo com esse texto, quando existe algo que você e eu enfrentamos, que é desafiador, nós precisamos da fé para enfrentarmos as circunstâncias. Quando você não sabe o que fazer, eu já quero começar dizendo para você que você precisa ter uma palavra que ela é gigante. Não gigante na sua expressão gramatical, mas ela é gigante no significado dela. E que palavra ela é essa? É a palavra chamada fé. E por quê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu queria te perguntar, o que uma pessoa espera diante do problema? Ela espera a saída. O que uma pessoa espera diante de uma situação difícil? Ela espera a solução. O que eu e você estamos esperando nesse momento de vida complexo? Nós estamos esperando respostas. Então, se você não sabe o que fazer, mas está procurando uma saída, eu queria que você entendesse uma coisa. Para que você encontre essa saída, uma das coisas que eu e você precisamos é encontrar essa palavrinha gigante chamada fé. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta. Como está a sua fé? De que tamanho é hoje a sua fé? A Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou contextualizando para o nosso tempo, do grão de uma areia, tivermos uma fé do tamanho de um grão, talvez, como aquele de alpiste, sabe como? Ou daquele arroz que não passou pelo processo de ser pilado, como vai, pelo pilão também que se fala, onde tira aquela casca e fica o arroz. A Bíblia diz que se a gente tiver uma fé daquele tamanho, é possível que a gente faça mover montanhas, mover situações que estão se agigantando diante de nós. Se você está passando por momentos difíceis, eu quero convidar você não a ficar na dependência do que você já tem ficado. Até porque ficar na dependência do que você já tem ficado não tem adiantado nada.
Portanto, eu quero convidar você, se você é uma pessoa que não sabe o que fazer nos momentos tão complexos, tão difíceis, se você não sabe o que fazer nesses momentos que você diz, eu estou no momento finalizador de tudo, eu queria convidar você a pensar em algumas coisas comigo nesse instante. Eu queria convidar você a pensar em alguns passos que a Bíblia nos dá muito práticos para que a gente possa compreender e perceber o que ela nos instrui e nos ensina para fazer nesses momentos que a gente não sabe o que fazer. Eu posso lembrar para você, antes de falar esses pontos, como, por exemplo, Daniel. Daniel, quando estava na cova, o que ele poderia fazer? Absolutamente nada. Ele poderia muito bem falar essa frase, eu não sei o que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus livrou Daniel da boca dos leões. O que, por exemplo, Jonas poderia fazer como pergunta quando ele foi jogado no mar por aqueles homens? Ele foi jogado ali no mar, talvez ele poderia, a Bíblia não dá detalhes se ele sabia nadar ou não, uma coisa é fato, ele afundou e um grande peixe o engoliu. Ele poderia também perguntar, e agora? O que fazer quando eu não sei o que fazer? A Bíblia diz que Deus deu livramento, ensinou a ele muitas coisas e deu a ele a capacidade de voltar e retornar a sua vida na direção de Deus. O que a gente pode pensar também dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando que por meio de um interdito do qual eles romperam, porque eles se colocaram como servidores do Deus Altíssimo, esses homens foram lançados numa fornalha ardente. Diz a Bíblia que a fornalha estava tão quente, que os homens que chegavam perto para alimentar aquela fornalha, eles se queimavam. Mas a Bíblia diz que ali não tinham mais 3, agora tinham 4, que era a presença de alguém mandado pelo nosso Deus. Eles poderiam muito bem perguntar, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Eu quero partir aqui sobre algumas coisas que eu queria compartilhar, porque talvez você hoje esteja vivendo um momento em que você não sabe o que fazer diante da sua vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse e guardasse, eu quero falar 5 coisas com você. A primeira coisa, ajuste a sua conta com Deus. Ajuste a sua vida com Deus. Resolva as suas demandas com Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeiro, resolva a sua vida com Deus. Querido, se você não sabe o que fazer no plano horizontal, comece pelo plano vertical. Se você não sabe o que fazer no que está ao alcance das suas mãos, comece a fazer com aquilo que você não tem alcance nas suas mãos. Se você não sabe o que fazer no processo carnal, físico, pessoal e humano, comece a fazer no âmbito espiritual. Se Deus te permitiu viver uma situação que você não sabe por que você está vivendo, entenda uma coisa, Deus está chamando a atenção, a sua atenção para Ele. E como que nós podemos, pastor, acertar contas com Deus? 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados de toda injustiça. Sabe o que eu e você precisamos fazer nesse primeiro ponto? Nós precisamos conjugar o verbo confessar. Nós precisamos tratar a nossa vida com Deus. Nós precisamos resolver as pequenas e as grandes demandas com o Senhor. Por isso que eu quero convidar você que está vivendo um momento que não sabe o que fazer. Em primeiro lugar, resolva a sua vida com Deus. Não viva apenas de cultos, de celebrações, de momentos bonitos, legais e bacanas, ouvindo uma mensagem ou cantando uma música. Viva uma vida que em todo tempo Jesus é glorificado. Viva uma vida onde Ele é exaltado, seja nos momentos que você sorri ou seja nos momentos que você pranteia. Mas uma coisa você precisa fazer quando não se sabe o que fazer: resolver a minha vida com Deus. Será que nessa noite você precisa resolver algumas coisas com Deus? Será que existem pecados que, como nós fomos incentivados pelo texto bíblico, nós precisamos confessar, nós precisamos tratar com o Senhor? O meu convite nesse momento é que você resolva o que você precisa resolver com Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você:
O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Eu quero que você entenda uma coisa. Em segundo lugar, reafirme a sua dependência do Senhor. De quem que você é dependente? Quem são as pessoas que fazem diferença quando você precisa de um conselho, de uma palavra? A Bíblia diz que nós precisamos dizer para Deus quem Ele é. Sabe por quê? Porque sem Deus, eu e você somos tragédias conjugadas. Sem Deus, nós somos um desastre presente. Sem Deus, nós somos absolutamente órfãos. E por isso que nós dependemos dele. Nós somos um nada, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de quem? Do próprio Deus. E se somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos viver perto dele, com ele, para a glória dele. Nós não vivemos e não fomos criados para viver sozinhos. Por que que as pessoas têm tanta falta e tanta dificuldade de ficarem em casa como a gente está vivendo nesse momento? Aí alguns dizem assim, eu preciso ver gente, eu preciso ir no shopping, eu preciso sair um pouco. É verdade, por quê? Porque o ser humano, até emocionalmente, ele foi feito para conviver. A Bíblia diz em Isaías que Deus dá ao homem a capacidade, a possibilidade de viver em família. Por isso que família é uma ideia de Deus. Mas eu preciso entender que nessa dependência de Deus, ela precisa ser reafirmada. Quando, pastor? Todo tempo, todo dia, em todo momento. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e ele, ouça bem, endireitará as tuas veredas. De quem você é dependente? Quem é aquele que faz diferença? A Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor. Quem confia no Senhor não precisa ter medo de nada. Louvado seja Deus por isso. Reafirme com Deus a sua dependência. A Bíblia diz, numa expressão e palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Não é algumas coisas que não podem fazer, é nada. Você e eu não podemos nada sem Deus. Todas as vezes na história que um homem quis se rebelar contra Deus, ele se deu mal. Todas as vezes na sua história que você se rebelou contra Deus, eu tenho convicção que você se deu mal. Eu tenho convicção que você pode ter até preenchido o seu coração em algumas áreas, em prazeres momentâneos, em momentos superficiais, mas não houve profundidade. Não houve profundidade de relacionamento. Todas as vezes na história que um homem quis se rebelar, quis se afastar de Deus, ele se deu mal, ele se machucou, ele machucou pessoas. Talvez você está machucando e sendo machucado porque você precisa tratar algumas coisas com Deus. E a segunda coisa que eu estou propondo para você nessa noite, que a Bíblia nos ensina, é reafirme a sua dependência do Senhor. Sabe por que isso? Porque você é absolutamente incompleto sem Deus. O homem é incompleto sem Deus. Deus que completa o homem. O teólogo muito conhecido, Santo Agostinho, dizia que não há nada que pode completar mais do que a presença de Deus na vida de uma pessoa. Você está correndo atrás de quê? Você está envolvendo o seu tempo em quê? Quais são os seus valores? Eu quero convidar você, querido, a entender que o seu principal valor precisa ser a presença de Deus. Reafirme com o Senhor a dependência nele. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Peça a Deus um desejo do seu coração. Pastor, eu posso compartilhar e falar com Deus aquilo que eu tenho vontade, desejo? Claro que sim. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Então existem sonhos que Deus coloca no meu coração? Com certeza. Deus coloca em nós também desejos e vontades? Sim. Significa que todos os nossos desejos e vontades são de Deus? Não. Significa que todos os nossos desejos e vontades serão satisfeitos? Também não. Mas eu preciso pedir a Deus uma vontade, um desejo segundo o coração dele. Você já parou para pensar que nesse contexto consumista, individualista que a gente está vivendo, as pessoas querem seu próprio interesse, seu próprio bel prazer, querem ser servidas o tempo inteiro?
Enquanto eu queria perguntar uma coisa, você sabe o que Deus quer para a tua vida? Então, nesta noite, você pode orar pedindo a Deus, Senhor, o que o Senhor quer da minha profissão, dos meus dons, dos meus talentos, dos meus desejos, Senhor? A Bíblia diz assim para nós, em Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. O que você tem como desejo hoje? A Bíblia diz que a gente precisa se deleitar no coração de Deus. Se você está realmente fazendo o que é certo, os seus desejos estarão alinhados com o Senhor. Será que você precisa alinhar algumas coisas com Deus nesse momento? Marcos capítulo 11, versículo 24, também nos instrui e nos ensina a seguinte coisa. Por isso eu digo que todas as coisas que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz para nós também uma outra coisa linda. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente e Ele não lhe lança o rosto fora. Ele vai dar isso a você. Se você está sem sabedoria, talvez para orar, sem sabedoria talvez para pedir, sem sabedoria para clamar, peça a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim, porque Deus quem opera em nós, como dissemos, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa, poderosa e perfeita vontade. Eu queria que você entendesse também que a gente vive um tempo onde as pessoas estão buscando muito o próprio coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Por isso que quando eu proponho a você, peça a Deus um desejo do seu coração, compartilhe com Deus a sua alma. Compartilhe com Deus, querido, as suas demandas. Compartilhe com Deus as suas afirmações e as suas negações. Compartilhe com Deus aquilo que te escraviza. Compartilhe com Deus aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que fere. Ele está pronto a ouvir o que o teu coração tem para compartilhar com Ele. A quarta coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite, nesse momento. Avalie os seus desejos à luz das Escrituras. Você precisa pensar se os desejos do seu coração se baseiam na Bíblia, se tem fundamentação de acordo com a palavra de Deus, se você tem certeza que vem do Senhor, você tem que ter certeza desse desejo que está no seu coração, se ele procede de Deus, se ele vem do Senhor. E como que eu avalio isso? Eu avalio isso de acordo com a Bíblia. Como saber se uma ideia ou um desejo vem de Deus? Tiago, capítulo 3, versículo 17, nos dá essa informação, que diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, vem e é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Escute uma coisa que eu quero te falar. Se o desejo que está no seu coração está passando pelo crivo desse texto, eu queria que você entendesse, é algo de Deus. A Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites. Você sabia que nesse momento existem pessoas que precisam ser alvos da sua oração e dos seus pedidos? Pessoas que têm necessidade do pão de cada dia, por exemplo. Necessidades porque estão nos leitos dos hospitais e você agora pode estar tranquilo. Muitos de nós, talvez confortáveis no nosso ambiente de trabalho ou até mesmo da nossa casa. Eu queria que se você entendesse que se você é uma pessoa que não sabe o que fazer quando os momentos difíceis vêm, avalie os seus desejos à luz da Escritura. E a quinta e última coisa que eu queria compartilhar com você é que se Deus der sinal verde, guarde uma coisa que eu vou te falar, avance com fé no Senhor. Fé em quem, pastor? Fé em Deus. Pode ir de corpo e alma, pode se jogar, pode se deleitar. Uma das coisas que eu brincava com a minha filha, e me lembro bem num dos momentos, foi de ir numa determinada piscina de bolinha e ali me jogar.
Na piscina também você se joga, você se entrega. E diante de Deus, às vezes a gente vai com desconfiança. Se Deus der sinal verde, avance com fé. Não tenha medo. Tem que ter coragem. Não tem espaço para covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz para nós o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Você que é do Senhor não precisa se acovardar, porque o Senhor está contigo. A vara e o cajado dele consolam, dirigem e permeiam a tua vida. O Senhor é o seu pastor e por isso nada há de faltar na tua vida para a glória e para a honra dele. Querido, querida, mesmo quando você não sabe o que fazer, Deus está te mostrando o que você deve fazer. E agora, pastor? Agora está na hora de ir para a prática. Mas se você despreza essa palavra fazendo qualquer coisa, você vai entrar sempre em desespero. Você não vai ter tranquilidade para tomar as decisões que você precisa. Tudo começa em pequenas atitudes. Toda grande viagem começa no primeiro quilômetro. Tudo começa pequeno e depois cresce. O que muda na minha vida não é o que eu acho bonito, o que eu vejo do fulano de tal e digo, nossa, que legal, que bacana. Não, o que muda na minha vida é o que eu entendo como importante, como certo, e que eu decido mudar em mim. O que muda na minha vida são os princípios e valores que permeiam meu coração e me fazem ser uma nova pessoa através e por meio de Cristo Jesus. Existe algo entre você e Deus que precisa ser tratado hoje? Será que existe algo entre você e o Senhor que precisa ser resolvido hoje? Eu queria convidar, querido, para você colocar isso diante do Senhor. Eu queria convidar você para falar com Deus nesse momento. Será que você precisa resolver alguma coisa porque está difícil? Pastor Ismael, está muito difícil tudo que eu estou vivendo. Deus sabe. Talvez eu não saiba e não possa mensurar. Talvez tenha algo te atravancando, tem algo te fazendo chorar, tem algo te impedindo até mesmo de andar com Deus. Eu queria que você entendesse que Ele quer tratar a tua vida hoje. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Ajustar a minha vida a Deus, prestar contas a Deus. Segundo, reafirmar minha dependência no Senhor. Ele é tudo por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro, peça a Deus um desejo do seu coração, do coração dele. Fale com Deus, Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero ter o teu coração em mim. Quarto, avalie seus desejos à luz da Escritura. A sua vida precisa passar pelo crivo da Bíblia. E a quinta coisa, se Deus te der um sinal verde, avance com fé, avance com confiança, avance com certeza, avance, querido, com coragem, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de alegria, de sabedoria, de graça, de entendimento e espírito de poder. E louvado seja o nosso Deus por isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a sua jornada. Que Deus abençoe muito a sua noite. Que Deus abençoe muito você durante essa semana. Que você tenha cada vez mais da graça de Jesus. Que você receba cada vez mais do toque de Deus na sua vida. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Que você compartilhe com as pessoas o que você ouviu aqui, se Deus falou a sua vida. Compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que estão próximas a você. Compartilhe, porque precisamos compartilhar o pão físico, mas precisamos também compartilhar o pão espiritual. Eu queria orar com você, finalizando esse momento, e depois nós vamos ler aqui os nossos pedidos de oração. Deus, obrigado pela tua mão de poder, pela tua graça, pelo teu imenso e incrível amor revelados ali naquela cruz através do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque mesmo não sabendo o que fazer,
em momentos tão complexos da nossa vida. A tua palavra nos ensina o que fazer nesses momentos. Nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.